Bem, pessoal, agora vamos dar procedimento à nossa aula, né, de dimensionamento. Agora vamos trabalhar com peças comprimidas, né? Vocês vão perceber que peças comprimidas, o limite dela é a carga crítica. Ou seja, quando você comprime uma peça, né, que esse valor desse esforço normal de compressão, ele ultrapassar essa carga crítica, vai ocorrer um fenômeno que a gente chama de flambagem, ou seja, ela tende a deslocar de forma excessiva, né, perpendicular ao eixo de menor inércia, beleza? Então aqui, ó, nas peças comprimidas, somente considera-se o enfraquecimento das seções transversais quando a parte retirada não tiver sido substituída ou for preenchida com material de menor resistência, né? Isso aqui basicamente nós vimos naquela aula que não é muito importante, porque quando você comprime uma peça, o furo que você precisou fazer, o entalhe que você precisou fazer para uma peça tracionada, ele não vai influenciar na região que está sendo comprimida. Isso nós vimos naquela figurinha, né? Ó. No dimensionamento de dois materiais diferentes em contato, considera-se apenas a tensão admissível do material de menor resistência. Ou seja, se você for fazer uma peça que é constituída de madeira e de aço, você vai levar em consideração apenas a resistência da madeira, que ela é bem menos resistente do que o aço. Assim, o dimensionamento de uma fundação conduzido de acordo com a tensão admissível do solo e não com o material que a constitui, beleza? Então, quando você vai trabalhar com a questão de fundação, a questão de você estar com o material sendo sujeito a uma compressão não interfere, porque a pressão, ele não vai conseguir vencer a pressão do solo, né, no seu entorno, ou seja, uma estaca profunda, ela não vai, mesmo sujeita a um esforço de compressão, ela não vai ocorrer a flambagem, que ela tem a questão da pressão do solo em toda sua extensão, evitando este caso. Isso aqui, pessoal, que a gente chama de contraventamento, né? Então, a peça que está sujeita a compressão, mesmo ela sendo de um tamanho considerado, você pode contraventar, ou seja, impedir esse deslocamento na direção da menor inércia. Então, isso é bastante comum, principalmente em estruturas, em edificações de estrutura metálica. Então, vocês vão perceber que todos os edifícios em estrutura metálica, vocês vão encontrar um Vzinho, né, nas peças, na sua fachada. Então, aquela arquitetura, aquele Vzinho, não é enfeite, não. Aquilo é contraventando os pilares. Então, ele percebe que aquele pilar é muito esbelto. Olha a diferença de uma estrutura metálica para uma estrutura de concreto. A estrutura metálica, os perfis são bem esbeltos. Professor, o que é perfil esbelto? Quando você diz que a moça é esbelta porque ela é alta e magra, então as peças, principalmente as colunas de estrutura metálica, elas são magras e altas. Já em concreto, não. Em concreto, as colunas de um edifício são muito grandes. A área de seção lateral é muito grande. Então, você tem uma inércia muito grande. Então, não existe uma preocupação como existe em estrutura metálica. Beleza, pessoal? Quando a gente está trabalhando com madeira, pessoal, isso aqui a norma estabelece. Então, você sempre tem que considerar, né, a inclinação da linha das fibras, né, do direcionamento das fibras. Então, existe uma tolerância com relação a isso, né? Então, aqui, ó, nos dimensionamentos de elementos estruturais de madeira, tem-se que considerar o ângulo entre a força aplicada e a direção das fibras. A tabela a seguir exemplifica a relação existente entre o ângulo da força e tensão admissível para uma madeira que possui tensão admissível a compressão paralela de 8,5 quilos por centímetro quadrado. Pessoal, isso aqui ele foi determinado naquele ensaiozinho que a gente viu, né? E para aqueles ensaios, o que acontece? A madeira, ela é perfeita, tá entendendo?
Então, neste caso aqui, esse valor ele foi obtido por um corpo de prova perfeito, com as fibras sempre paralelas aos esforços. Nesse caso aqui, um ângulo zero, né? Porque você tem a força atuando paralela aos esforços. Beleza? E vocês também têm um ensaio de 90 graus, ou seja, perpendicular às fibras. Nós vimos também esse ensaio. Então, esses valores são bem conhecidos, né? Ó, a tensão admissível à compressão perpendicular à fibra é de bem menor, ou seja, 20 kg por centímetro quadrado. Mas neste caso aqui, pessoal, você pode variar de acordo com o sentido da aplicação da força. Tá entendendo? Então, se você olha o ângulo alfa entre direção da força e a direção da fibra, e se ele tiver nessa tabelinha aqui, você vai alterar as tensões admissíveis. Por exemplo, quando é paralela à fibra, é 85, que é o valor que a gente conseguiu naquele ensaio. Já se for 90 graus, isso aqui vai para 20 quilos por centímetro quadrado. Então, dependendo do ângulo, você vai aqui nessa tabelinha e você altera a sua tensão admissível. Note que essa fibra que tiver 10%, né, ó, 10 graus, a aplicação em relação já vai diminuindo para 74. Note que isso relaciona tanto a força como a fibra. Ah, professor, eu vou aplicar uma força no eixo da fibra, mas eu percebo que a fibra não é paralela, ela tem um ângulo de 10 graus. Então, aquele 85 kg por centímetro quadrado, você vai alterar para 74. Ou seja, mesmo a sua força estando aplicada normal na peça, como eu percebi que a linha, né, ó, das fibras está de um ângulo de 10 graus, eu vou reduzir esse 85 para 74. Beleza, pessoal? Aí aqui a gente vai tratar, pessoal, de uma dimensão que é bastante interessante, que é bastante utilizado na engenharia, que é o grau de esbeltez. Então, quando você está conversando com o engenheiro que ele diz, não, essa peça é muito esbelta, é a relação altura com largura, ok? Então, perceba que isso aqui é uma peça de altura H e largura D. Então, você tem o grau de esbeltez. Quanto mais esbelta, significa dizer que essa peça é mais alta e mais magra, né? Quanto menos esbelta, ela é menor e mais rochechudinha, tá entendendo? Tem uma largura maior. Então, é um negócio bem interessante para você dimensionar, ou seja, você saber o grau de esbeltez, né, de uma peça. A compressão é importante, a relação entre a menor dimensão da seção transversal, que nesse caso aqui é o D, e a altura H da peça. Para efetuar o dimensionamento de um pilar de alvenaria, a tensão admissível deve ser considerado nos cálculos, né, diminuir a parede, que o grau de esbeltez aumenta. Ou seja, quando você tem uma parede, né, ó, e você quer ter uma resistência maior, então você já percebe, essa parede está muito alta, então você pode diminuir a sua altura, diminuindo aqui o grau de esbeltez, como você pode aumentar a sua largura, tá entendendo? Ou seja, também diminuindo o grau de esbeltez. Então você tem essa possibilidade de ficar alterando em aumentar a altura. Quando você aumenta o grau de esbeltez, né? Então, quando você diminui o grau de esbeltez. É uma concepção bem empírica para você determinar se aquela parede ela vai resistir a uma certa situação, tá entendendo? Então, a tensão admissível corrigido, né, que é a tensão admissível, em função do grau de esbeltez, é dada por, aí você vai achar agora uma tensão admissível, né, que vai ser a tensão admissível dividido por S. Esse S, pessoal, é determinado aqui nessa situação aqui, ó. Você tem o H dividido por D igual a 1, significa dizer a altura que eu tenho é igual à espessura. Então, o grau de esbeltez é o quê? É 1. Você não precisa alterar, né? Ó. Já quando essa relação for 5, aí você vai ter um S igual a 1,4. Então, você já vai diminuindo a sua tensão admissível.
Beleza? Nós vamos fazer um exercício com relação a isso aqui, né? O que é esse exercício aqui, ó? Que carga pode suportar um pilar de alvenaria de tijolos maciços comum? A tensão admissível é de quanto? É de 10 kg por centímetro quadrado, com seção de 20 por 25 e 2 metros de altura. O peso específico da alvenaria do tijolo é de 1.800 kg por metro cúbico. Ok, pessoal? Faltou uma divisão aqui, é 1.800 kg por metro cúbico, né, pessoal? Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Determinar o peso próprio do pilar de alvenaria, pessoal. Sempre eu levo em consideração, já é costume nós da engenharia, a gente calcular o peso próprio da estrutura. Então, além desse peso próprio, eu vou acrescentar qual é o peso que eu vou trabalhar para ter uma resistência adequada para o dimensionamento que eu fiz para aquela estrutura. Então, como eu tenho uma massa específica, que é 1.800 kg por metro cúbico, pessoal, se eu multiplicar pela altura, note que isso aqui, ó, 2 metros vezes 0,2 metros vezes 0,25 metros, isso aqui, pessoal, é a área do paralelepípedo, que é exatamente a altura o paralelepípedo formado pela parede. Então, como eu tenho isso aqui, pessoal, e esse resultado aqui vai dar metros cúbicos, vou cortar com esse metro cúbico, vai ficar o quê? Quilo, ou seja, eu transformei a parede em um carregamento. Então, uma parede que tem uma massa específica de 1.800 kg por metro cúbico, com 2 metros de altura, 20 centímetros de largura e 0,25 isso aqui é do tijolo, né? 20 centímetros de altura e 0,25 de largura, então você vai ter uma parede de 180 quilos, beleza? Aí vamos lá, agora vamos corrigir a tensão admissível. Então, quando você faz a relação, pessoal, H dividido por D, neste caso, vai ser o quê? Vai ser 2 metros dividido por 0,2, tá vendo? Então, quando você vai lá na tabela, que vê essa relação, ou seja, 2 metros dividido por 0,2, 2 metros é a altura, e 0,2 é a largura da parede, né? Ó, vai dar o quê? Vai dar 10. Então, você vindo aqui, ó, quando você vê essa relação, então você vai dizer que, opa, eu tenho que dividir a tensão admissível por 2. Então, quando ele disse inicialmente que a tensão admissível era de 10 kg por centímetro quadrado, quando eu dividir por 2, vai ficar o quê? 0,5 kg por centímetro quadrado, ou seja, por esse grau de esbeltez eu tive que diminuir essa minha tensão admissível e trabalhar com essa tensão admissível linha aqui, que é admissível para aquele projeto, para aquela arquitetura, né? Ó. Então, agora, ao invés de trabalhar com 10 kg por centímetro quadrado, que foi dado inicialmente, vai ser 5 kg por centímetro quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Agora, determinando o carregamento. Agora, eu quero saber qual é o P atuante, né, o que eu posso utilizar naquela parede, naquele pilar, de forma que eu não tenha problema. Então, vai ser o que? Tensão admissível é sempre o que? É a carga atuante dividido pela área. Mas note que nesse caso a minha carga atuante vai ser o que? O peso próprio da estrutura, que eu trabalhei aqui, que eu calculei aqui, que é o peso da alvenaria, mais o peso adicional que eu posso aplicar. Tá entendendo, pessoal? Dividido pela área, ok? Então, pessoal, beleza. Então, quando eu tenho essa tensão admissível, que eu já determinei, já dividindo pelo S, que a gente olhou no índice de esbeltez, que era 2, e eu tenho o peso da alvenaria, que é 180, esse P é o peso que eu posso atuar naquela coluna feita de tijolos. Beleza? Então, vamos lá. O peso atuante, vai passar o A multiplicando, né, pessoal? Então, o peso atuante vai ser o quê? O A vezes essa tensão admissível linha aqui, né, menos o peso da estrutura, o peso da alvenaria.
Então, quando você faz esses cálculos aqui tudinho, pessoal, você vai encontrar 1.320 quilos, ou seja, aquela coluna eu consigo colocar um carregamento de 1.320 quilos. Ah, professor, mas eu sou obrigado a trabalhar com esse peso da alvenaria? Pessoal, é bom. Agora perceba que o peso próprio da alvenaria ele é bem menor que o que está atuando. Ou seja, essa multiplicação aqui, pessoal, vai dar, ó, só você somar isso aqui com 180, vai dar, vamos dizer, 1.500 quilos, 2.500 quilos, tá entendendo? É muito pequeno, mas é interessante você tirar, porque a partir do momento que você começa a construir esse pilar com esse tijolo, o que acontece? Você já está colocando carga nessa estrutura, beleza? Então é sempre bom vocês levarem em consideração o peso próprio da estrutura, ok? E outra forma da gente dimensionar, pessoal, é a gente determinando a compressão crítica, né? O que a gente chama de carga crítica de Euler, beleza? Então vamos analisar essa situação aqui, ó. Dimensionamento de pilares ou colunas de madeira ou de aço. Ou seja, a gente vai trabalhar agora levando em consideração a carga crítica, não é mais as tensões. Então a forma de você dividir, de você dimensionar, é analisar nas duas situações. Primeiro as tensões admissíveis, depois eu vou trabalhar com a carga crítica. A carga crítica, pessoal, mesmo que você não passe e a outra passou, o que é que você vai fazer? Você vai contraventar essa estrutura. Você vai fazer de forma que impeça essa tendência dela se deslocar, né, perpendicular ao eixo de menor inércia. Então, as colunas ou qualquer outro elemento comprimido que seja de madeira ou de aço pode ser dimensionado verificando a carga máxima que o corpo suporta, levando-se em conta a flambagem, ou seja, a tendência dele se deslocar. Você pega uma régua e começa a comprimir, você vai perceber que ela tende a deslocar sempre na menor inércia, beleza? Empregando a equação de Euler, aí aqui, ó, ou seja, isso aqui não é a equação de Euler, pessoal. Aqui essa notação eu achei meio esquisita, porque a equação de Euler é isso aqui, ó, π ao quadrado vezes o modo de elasticidade vezes a inércia dividido por L efetivo ao quadrado, tá entendendo? Isso aqui é um coeficiente de segurança que eu olhei aqui, ó, coeficiente de segurança. Então esse coeficiente de segurança, quando você divide, já não é o P crítico, é um P de utilização, né, ó, ou um P admissível. Então, mais aqui ele colocou, tudo bem, vamos trabalhar com esse aqui. Então, se você sabe qual é o P crítico, ou seja, a carga crítica admissível em quilo, você sabe qual é a capacidade daquela estrutura para não haver a flambagem. Mas, professor, mas ela pode ter uma deformação grande, né? Então, seria interessante a gente tentar impedir que chegue próximo desses valores, exatamente. Não significa dizer que vai romper, mas a flambagem ela ocorre. Você pode pegar uma régua, começa a comprimir, ela vai tentar flambar. Se você tirar ela, o quê? Ela volta para a sua situação inicial. Mas se você continuar, ela vai o quê? Se romper. Mas a questão das deformações excessivas também é um preocupante, porque tem a questão da estética, tá entendendo, pessoal? Principalmente com madeira. Madeira é bom demais. Madeira você coloca um carregamento, ela vai envergando, vai se deformando, mas não quebra nem com a moléstia. Você retira a carga, ela volta para a situação inicial, tá entendendo? Mas a gente tem que se preocupar com a questão da estética. Você imagina você chega numa casa que o telhado é todo selado, isso aí vai cair. É só uma questão psicológica nossa, não vai cair, mas era bom a gente ter essa preocupação na estética, né? Ó. Então vamos aqui, ó, o P crítico vai ser igual ao modo de elasticidade do material. Então o aço tem o seu modo de elasticidade, a madeira tem o seu modo de elasticidade, como a gente viu naquela tabelinha. Você vai calcular o momento de inércia, né? Obviamente você vai colocar aqui o momento de inércia menor momento de inércia da seção, beleza? Dividido pelo coeficiente de segurança e o comprimento efetivo de flambagem. Que isso aqui depende, pessoal, da vinculação de cada peça, beleza? Então vamos definir lá quais são os comprimentos de flambagem.
Depois que a gente trabalha com a carga crítica, a gente vai para o quê? Para as tensões admissíveis, né? As tensões que estão atuando na estrutura, que é igual ao peso, ou seja, a força que está atuando dividido pela área. E esse valor, pessoal, tem que ser menor que a tensão admissível, beleza? Que você definiu. Não é a tensão admissível, nós que em madeira tem aquela ponderação. A tensão que a gente está trabalhando é a tensão linha, né? Ó, é essa tensão aqui. Então é ter cuidado com relação a isso aí, beleza? Então aqui nós temos algumas tabelinhas de momento de inércia, né, para uma estrutura retangular, né, ó. Então perceba, pessoal, que quando você trabalha com relação ao eixo X e o eixo Y, e sempre esse sistema de eixo passando pelo centroide, ou seja, aqui é o centroide do quadrado, né, ó, então desse quadrado, desse retângulo, e é sempre na metade. Ou seja, esse ponto aqui onde você colocou o eixo X e o eixo Y passando pelo centroide, isso aqui vai ser B sobre 2 e isso aqui vai ser H sobre 2. Beleza? Então, esse momento de inércia vai ser igual à base. Perceba que em relação ao eixo X, ó, a base aqui é quem? É B. É que está sobre ele, né? Ó. E a altura passa a ser o quê? O H. É sempre a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Quando você muda de eixo, ou seja, meu eixo agora vai ser o eixo Y. Perceba que a base em relação ao eixo Y vai ser quem? O H. Aí o H deixa de estar o cubo como ele estava em X, agora quem passa a ser o que? É o B. Porque em relação a este eixo Y aqui, o B é a altura. Ok? Então, note que em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y, vai variar a base e a altura. Em relação ao eixo X, a base é B. Em relação ao eixo Y, a base é H. Por isso que você inverte, ó. Aqui eu tenho H ao cubo e aqui eu tenho B ao cubo, né, ó? Então perceba que como o H é maior que B, relativamente nessa figura, vocês vão perceber que a inércia que eu vou achar em X, presta atenção, o H é maior que B, e aqui ele está elevado ao cubo. Já em relação a Y, o H, como ele é maior que B, o B ao cubo. Então, vocês vão perceber que o momento de inércia em X vai ser maior que o momento de inércia em Y. Então, se você comprimir essa peça aqui, nessa situação que está aqui, pessoal, escalarmente falando, né, na escala que você está representando aqui, essa estrutura ela vai tender a flexionar em relação ao eixo Y. Por quê? Porque aqui eu tenho a menor inércia, né? Isso é muito fácil vocês fazerem. Pega a régua e vocês cumprindo, você pode ver que ela vai flexionar em relação à inércia do eixo Y, beleza? Se você tem uma peça maciça circular, a inércia vai ser igual, vão ser iguais, ó, tanto em X como em Y, que no caso aqui vai ser πd a 4 sobre 64. E se você vazar esse eixo, o que acontece? Você vai ter essa diferença. Você note que esse πd a quarta, 1, ou seja, o diâmetro 1 mais externo, né, é o mesmo desse aqui. Mas note que você vai o que? Retirar a inércia dessa parte do núcleo que você retirou. Então, quando eu quero a inércia de um em relação ao outro, você vai pegar o que tem. Ó, note que esse πd1 a 4 sobre 64 é o momento de inércia de um círculo maciço, cheio. Como você retirou, é só você retirar, ó, menos esse D2 deve ser o diâmetro interno, né, ó, sobre 64. Então, eu peguei a inércia externa da peça toda e retirei a que não tinha. Beleza? Da mesma forma aqui, pessoal, se o elemento for composto de várias peças diferentes, porque isso aqui pode ser, por exemplo, um perfil de madeira. Você pega um núcleo aqui, faz com a perna manca, e aqui faz com um ripão, tá entendendo? Então ele é constituído de 3 peças. Mas aí o que eu faço? Ah, professor, vou pegar ela toda, perceba, ó, que ela toda aqui, ó, toda esse perfil, que vai ser o que, ó? Em relação a X, a base é B e a altura é H. Então vai ser, ó, BH ao cubo sobre 12, que a gente viu aqui, ó, tá vendo, ó? E depois eu vou fazer o que? Vou retirar essas duas peças
que não estão. Então, se essa peça aqui tiver um eixo de simetria, a inércia que eu tenho aqui, que não existe, que não tem material, e essa inércia aqui também, que não existe, que não tem material, elas são iguais. Se essa peça for simétrica, ou seja, essa mesma distância, eu vou aqui, ó, e retiro. Tá entendendo? Então, isso aqui é o momento de inércia de peças compostas. Em relação ao eixo Y, perceba que todas as peças, essa mais essa mais essa, o eixo Y passa no seu centroide dessas três peças. Então é só somar a situação das três peças. Beleza? Então eu somo esse AB ao cubo, né, ó, que aqui não tem A, eu acho que era para ser B, né, ó, vezes o H', né, vezes A ao cubo, né? Isso aqui tá errado, eu vou dar uma olhada nos alfarrábios da professora Kelly, vou dar uma consertada aqui. Mas isso aqui nada mais é do que você colocar a inércia do que existe, por exemplo, essa peça aqui todinha, depois retirar aqui não tem, beleza? Então, pessoal, aqui eu tenho a questão das vinculações das colunas, né? E a partir dessas vinculações é para a gente determinar o comprimento efetivo de flambagem. Então, quando você tem o caso de uma coluna que ela é birrotulada, ou seja, rotulada embaixo e rotulada em cima, o comprimento efetivo de flambagem é o próprio L do vão. Já se você engastar, pessoal, engastar é um tipo de vinculação que impede tanto o deslocamento linear, ou seja, esse engaste ele impede que essa barra aqui, sujeita a esse carregamento P, ele desça ou suba. Obviamente que ele impedir que ele desça, né, que a força está aplicada para baixo, mas você pode inverter essa força, aplicando para cima, tracionando, então ela tende a subir. Então esse engaste, ó, não deixa, não infeliz, nem venha para cá que eu não deixo. Então impede esse deslocamento linear em X, em Y, ou seja, ele vai gerar uma reação de força, impede também o deslocamento na horizontal, então ele vai gerar uma força e também impede a rotação. Então isso aqui vai gerar um momento, pessoal. Em momento ele impede a rotação, ok? Então esta aqui, ó, é a vinculação onde você vai ter, se for engastado e livre, você vai utilizar o comprimento efetivo 2 vezes L. Você vai pegar esse vão e vai multiplicar por 2. A formulação da carga crítica de óleo ela foi estabelecida nessa situação aqui, ó, por isso que o comprimento efetivo é L. Já nesse caso aqui, ó, o comprimento efetivo, como você tem aqui engastado e rotulado, ou seja, você tem uma situação mais rígida. Então o L passa a ser o quê? 0,75, que é exatamente, pessoal, essa distância daqui até um ponto onde você tenha uma representação gráfica, né, proveniente de uma flambagem, proveniente dessa flambagem aqui, ou seja, esse pedaço aqui, ó, nessa situação está representado exatamente aqui, ó, tá vendo, ó? Então essa distância aqui é 0,7 de L. E aqui, quando você tem uma situação mais rígida ainda, você nota que quanto mais rígido for a vinculação, menor vai ser o comprimento efetivo de flambagem. Ou seja, a flambagem ela vai ter uma ação bem consistente nessa região que é 0,5, que é a metade, né, ó, do comprimento da barra. Então você veio, olhou o tipo de vinculação, vocês vão para achar o comprimento efetivo de flambagem. Beleza? Aí depois vamos ter esse exercício aqui, ó. Uma coluna de 2 metros de comprimento tem seção quadrada e é de pinho. Assumindo modo de elasticidade igual a 125 kg por centímetro quadrado e a tensão admissível de 120 kg por centímetro quadrado para compressão paralela às fibras, e usando o fator de segurança 2,5 para calcular a carga crítica de flambagem, usando a equação de Euler, determine as dimensões da seção transversal para as cargas de 10.000 kg e de 20.000 kg. Sabendo que a coluna é articulada nas duas extremidades, ou seja, eu já sei qual é o comprimento efetivo de flambagem, que é o próprio L, porque ele disse que as duas extremidades são articuladas, tá vendo? Ó? Então ele já indicou que o meu comprimento efetivo de flambagem é o próprio L, beleza?
Aí aqui, ó, primeiro ele quer para uma carga de 10.000 quilos, dado o P crítico de 10.000 quilos, beleza? E o E igual a 125.000 quilos por centímetro quadrado. Né? Considere o coeficiente de segurança 2,5, como ele colocou, ou o comprimento efetivo de flambagem igual a 2, exatamente o que a gente viu naquela representação, que é 200 centímetros, que a gente tem que trabalhar com a mesma unidade. Pessoal, eu resolvi da seguinte forma. Primeiro, vamos trabalhar com o P admissível, né? Que eu não trabalho, ó, aqui sim está correto, eu pego o P crítico e divido pelo coeficiente de segurança, já que eu estou trabalhando com o P admissível. Então, eu tenho o P crítico, que é o que? Π ao quadrado, I sobre L efetivo ao quadrado. Agora, vou dividir pelo coeficiente de segurança, que ele pediu para utilizar 2,5. Beleza? Então, ó, π ao quadrado vezes 125.000 kg por centímetro quadrado, vezes I, né, ó, o I ele não deu dimensão, ele quer que você dimensione esse pilar que tem um perfil quadrado. Então, eu não sei, eu não consigo calcular o I, então ele fica como variável, né, ó. Dividido por 2,5 é o coeficiente de segurança, vezes 200 centímetros ao quadrado. Então, pessoal, quando vocês vão adotar esse P admissível, né, ó, de 12,337, ou seja, eu peguei a tensão admissível por centímetro a quarta, né, ó. Então, pessoal, nós vamos trabalhar com essa tensão, porque ele disse que o coeficiente de segurança que era para utilizar era de 2,5, beleza? Então, pessoal, com 2,5, vocês vão substituir esses valores, ou seja, o 12 vem para cá, né, ó. E quando vocês resolvem essa situação, vocês vão encontrar o meu momento de inércia de 810,57 centímetros a quarta, beleza? Então, pessoal, eu sei que, ó, presta atenção, ó, eu sei que o momento de inércia de um quadrado, o que é um quadrado, pessoal? Um quadrado, a base é igual à altura. Então, um quadrado é um particular de um retângulo. Se eu sei que o momento de inércia de um retângulo é a base vezes a altura ao cubo dividido por 12, como no quadrado a altura é igual à base, então aqui vai ficar A vezes A ao cubo. Então vai ficar A à quarta, como eu defini aqui, ó. Vai ficar A à quarta sobre 12. Né? E esse valor aqui tem que ser o quê? 810,57, que foi o que a gente achou na formulação da carga crítica. Beleza? Então, pessoal, se para esse valor do momento de inércia eu tenho que ter 810,57 centímetros a quarta, para isso eu vou ter o que? Eu passo o 12 multiplicando, tiro a raiz quarta desse valor e vou encontrar 9,93 centímetros, né? Então, pessoal, beleza, eu preciso ter um A de 9,93 centímetros. Ok. Note, pessoal, que isso aqui não vai ser o A que eu te menciono, não. Então, como a gente está trabalhando com peças que são comerciais, eu vou ter que estabelecer um perfil. Eu vou ter que ir lá na madeireira e trabalhar com esse perfil. E daquela madeira que eu mencionei, né? Ó. Beleza? Que no exercício ele disse que era o quê? De pinho, né? Ó. Então, a madeira branca. Então, eu tenho que ir lá na madeireira, ó, eu quero um pinho com tanto por tanto, né? Ó, aqui eu só especifiquei que o A. Então, note que como é A, que é um quadrado, pessoal, vai ter que ser um tarugue, ok? Que é, os tarugues são o quê? De 5 por 5, 10 por 10, 15 por 15, beleza? Pronto. Dimensionei para a carga crítica de óleo. Agora vamos trabalhar com a tensão admissível. A tensão admissível vai ser o quê? O P dividido por A. Beleza? Então, pessoal, o peso que ele quer para essa situação vai ser quanto? Ó, de 10.000 quilos dividido pela área, que vai dar o quê? 120 quilos por centímetro quadrado, que é a tensão admissível que ele estabeleceu no enunciado, né? Ó, tensão admissível de 120.
Note que eu dimensionei primeiro pela carga crítica, agora vamos para a tensão admissível. Para eu ter essa tensão admissível, eu tenho que ter uma área que é igual a A ao quadrado de quanto? De 83,333 centímetros ao quadrado. Quando eu tiro a raiz, vou achar o A 9,128 centímetros. Então, eu tenho duas dimensões que eu posso trabalhar. Tá entendendo? Uma que eu achei para a carga crítica, que deu 9,93, e outra que eu achei para a tensão admissível. Note que eu vou ter que ir lá e comprar um tarugo 10x10, que para essa situação ele passa tranquilo. Então, dimensionei o meu pilar com aquele carregamento, né? Ó. Então, pessoal, tem a questão do 10 mil quilos. Eu gostaria que vocês fizessem em casa para o segundo item que ele pegue agora 20 mil quilos. É só repetir os processos e vocês vão perceber que possa ser que esse 10x10 não passe mais. Aí você vai ter que trabalhar com um tarô de 15x15. Beleza? Ou outra peça que seja mais... Tem que ser uma peça comercial. Ah, professor, mas aqui eu tenho um cara que tem uma madeireira lá no interior, eu vou lá e faço. Aqui a gente tem essa vantagem, né? Mas lá fora não tem. Então faça para o 20 mil quilos, né? E depois vocês tentem resolver para esse exemplo aqui, ó. Determine o diâmetro de um pilar com 3 metros de comprimento para suportar uma carga de 10 toneladas. Considere o E igual a 140 mil kg por centímetro quadrado e a tensão admissível para compressão de 135 kg centímetro quadrado. Paralela às fibras e coeficiente de segurança 2,5. Então, pessoal, tá aqui os dados. É só você repetir o que a gente fez. Lembrando que isso aqui é o diâmetro de um pilar. Então, isso aqui é uma madeira roliça, tá entendendo? E vocês têm o momento de inércia para uma superfície circular, né? Que tá aqui, ó. Ou seja, ele não falou que era oca, então é πd ao quarto sobre 64. É só fazer os cálculos da mesma forma e vocês vão chegar num valor bem compatível e vocês vão ver qual é a madeira roliça que a gente tem aqui no mercado de forma que eu possa trabalhar para essa situação aqui. Beleza? Então, pessoal, bons estudos e vamos para outro tópico.